triângulo PQR está inscrito no semicírculo de diâmetro 15. Sabe-se que o vértice Q varia sobre o semicírculo do lado QR aumenta com a razão de 1 cm por segundo. Determine a taxa com que a área do triângulo varia no instante em que o lado QR mede 12. Bom, pessoal, se você não notou, isso aqui se trata de um problema, lá de cálculo, que envolve um assunto chamado taxas relacionadas. Tá certo? Taxas relacionadas. Por quê? Porque aqui eu tenho a taxa, eu quero obter a taxa da área do triângulo. E eu tenho outra taxa aqui, que é a taxa do lado QR, que ele aumenta com a razão de 1 cm por segundo. Então eu tenho a taxa aqui do lado QR, que com relação ao tempo ela é positiva igual a 1, e quero obter a taxa aqui da área com relação ao tempo. Uma das primeiras etapas que a gente pode ter como estratégia para a resolução desse tipo de problema de taxa relacionada é a gente compreender o problema. Então, vê só, se ele está falando que o lado QR aqui, ele vai aumentar, certo? O meu ponto Q, que ele fala que é o único que vai variar aqui, PR é fixo igual a 15, esse meu ponto Q, ele só pode se mover no sentido anti-horário. Por quê? Se ele se mover no sentido horário, o lado QR vai diminuir. Então, a única alternativa é o ponto P se mover no sentido anti-horário. Quando o ponto P se move no sentido anti-horário, pessoal, perceba que essa sua área aqui, ó, ela vai diminuindo, concorda? E se a sua área vai diminuindo, o que a sua taxa lhe diz a respeito? Diz que essa sua taxa da área com relação ao tempo, ela tem que ser o quê? Negativa. Ou seja, onde é que você tem negativa aqui nas respostas? Não tem na B, não tem na C e não tem na E. Então, já eliminei 3. Ou seja, aqui a resposta vai ser ou menos 7 sobre 2 ou menos 1 sobre 2. Isso é a etapa de compreender o problema. Tá? Sei que o ponto Q está se movendo no sentido anti-horário, para que ele aumente e a área vá diminuindo. Segunda etapa é a gente inserir as variáveis do problema, ou incógnitas. Veja, P e R são fixos. O lado PR não vai mudar. Quem é que está mudando aqui, pessoal? Quem está mudando é o comprimento do lado QR, que eu posso chamar de X, e o comprimento do lado QP, que eu posso chamar de Y, porque não obrigatoriamente é igual a X. Inserir as variáveis. Terceira etapa é a gente equacionar o problema. Tá? Como assim? Veja que aqui você tem um triângulo retângulo. Como é que a gente poderia equacionar algo aqui? Bom, você olha para um triângulo retângulo, automaticamente lembra de quê? Teorema de Pitágoras. Você tem a hipotenusa aqui, ó, posta ao ângulo de 90 graus e tem os catetos. Então, uma das equações poderia ser Teorema de Pitágoras, x² mais y² igual a 15 ao quadrado. E a outra equação eu vou tirar da onde? O que é que você quer obter? A área, a evolução da área com o passar do tempo. A área de quem? A área de um triângulo. Essa área desse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Vamos inverter ele para você enxergar melhor. Veja que aqui são os catetos e aqui a sua hipotenusa. A área de um triângulo retângulo pode ser obtida como? Produto dos catetos dividido por 2. Então, a outra fórmula que você tem é x vezes y dividido por 2. Então, você acabou de equacionar o seu problema. Beleza? Com isso, dá uma pausa. Deriva essa área com relação a t. Deriva a primeira equação também com relação a t. Tenta resolver o problema. E se você não conseguir, volta para cá, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Vou chamar essa equação aqui de 1 e essa outra de 2. Veja. Da equação 1, a gente equacionou, vamos fazer a nossa derivação. Quer dizer, da equação 2, que é onde a gente quer chegar, vamos precisar derivar a área com relação ao tempo. Por quê? Porque é o que ele quer. Ele quer essa taxa em centímetros quadrados, unidade dimensional aqui de área, por segundo instante. Beleza? Então, vamos derivar essa nossa equação 2 com relação ao tempo. Veja que x e y dependem do tempo, porque o comprimento QR ele vai aumentar com o passar do tempo e o comprimento QP ele vai diminuir com o passar do tempo, correto? Então, derivando aqui a equação 2 com relação ao tempo, 1/2 ele é uma constante, então a gente vai derivar somente x vezes y com relação ao tempo, beleza? Então, vamos ficar aqui ó, que essa derivada com relação ao tempo vai ser
x vezes dy dt mais y vezes dx dt, certo? Vezes 1/2. Beleza? Bom, e da equação 1, se a gente derivar com relação a t, né, derivando aqui x ao quadrado mais y ao quadrado com relação a t, e derivando aqui 15 ao quadrado com relação a t, vamos ter que aqui, ó, derivação implícita. Então você deriva a função de fora, ou seja, deriva a potência aqui, né, vai ficar 2x vezes a função de dentro, que é x, que depende de t. Então aqui vai ficar, ó, dx dt. Mesma coisa com y, 2y dy dt igual a 0. Então aqui, pessoal, vamos ter o quê? Vamos ter que você sabe o quê? Que esse seu dx dt que tá aqui, ó, ele vale quanto, pessoal? Ele vale 1. Por quê? Porque x não é o lado QR. O seu problema falou a você, ó, que a derivada de QR com relação a t, a taxa de variação, é 1. Ou seja, isso aqui não é o seu dx dt, eu só chamei o lado QR de x. Então, nessas duas equações, na 2 e na 1, no lugar de dx dt vai ficar 1, beleza? E a gente vai ficar com algo assim. Agora, perceba o seguinte, ó, se no lugar de dy dt eu colocar uma expressão algébrica, né, sem derivadas, a gente vai simplificar ainda mais o nosso problema, concorda? Então, para isso, eu vou pegar essa equação 1 e isolar aqui, ó, o meu dy dt, tá? Então, isolando, vamos ter, ó, que dy dt, ele vai ser menos x sobre y, certo? Agora, substituindo isso aqui na equação 2, nessa parte aqui, ó, colocando aqui menos x sobre y, vamos ter o seguinte. Vamos ter que a taxa de variação da área com relação ao tempo vai ser x vezes menos x sobre y mais y, tudo isso vezes 1/2, tá? Ou seja, menos x ao quadrado sobre y mais y vezes 1/2. Beleza? Bom, então eu já fiz o máximo que eu podia. Isso aqui está me dizendo o que, pessoal? Vamos entender. Essa expressão da taxa de variação da área com relação ao tempo está me dizendo que ela depende do lado QR e do lado QP. Veja que x é o lado QR e y é o lado PQ. Então a gente obteve uma expressão da área em função dos lados, o que é muito útil, tá? Agora vamos tentar simplificar um pouco mais utilizando os valores numéricos, porque veja que ele quer a taxa com que a área do triângulo varia no instante em que o lado QR mede 12. Então a medida de x vai ser 12, beleza? Então eu vou pegar essa nossa expressão, colocar aqui e vamos colocar os valores numéricos. Então vê só, quando x for 12, a gente já consegue achar aqui o valor de y, né, usando aqui o teorema de Pitágoras, beleza? Quando x for 12, veja aqui, você vai ter 15 ao quadrado por Pitágoras menos 12 ao quadrado, que é igual a y ao quadrado. Então y vai ser 8, porque aqui vai ficar y igual a raiz quadrada de 81. Como você está falando de lá, você pega só a parte positiva, 8, 9, né? Você pega só a parte positiva, beleza? Então, essa sua taxa aqui, ó, vai ficar o que, pessoal? A taxa de variação da área com relação ao tempo, substituindo, vai ficar menos 12 ao quadrado sobre 2 vezes 9, tá? Mais 9 sobre 2, beleza? 2 vezes 9 é 18, né? Então vai ficar, tirando o MMC aqui, 18 por 18 dá 1, então vai ficar menos 2 ao quadrado, mais aqui 18 por 2 dá 9, vezes 9, 81. Então essa taxa de variação da área com relação ao tempo vai nos dar um valor de menos 63 sobre 18, que é previsível, né? Já que essa taxa de variação aqui tinha que ser negativa. Então indica que a gente está no caminho, na resposta certa aqui. Que simplificando aí por 9, pessoal, vamos chegar aqui em menos 7 sobre 2. Ou seja, ficamos aí com a nossa letra A, ok?